Se você chegou até esse vídeo com o pensamento de desistir do seu negócio, fique até o final, porque eu tenho certeza que você não vai pensar mais assim. Eu sei que muitas vezes você se sente cansado, sobrecarregado, olha para o seu negócio, não vê as vendas acontecerem, vê só as contas aumentarem, não vê os clientes chegando, e às vezes você até briga com Deus, fala assim, Deus, mas onde que o Senhor está nisso tudo? Por que essas coisas estão acontecendo comigo? Se esse é realmente o seu caso, fica aqui comigo que eu tenho uma palavra de Deus para você. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Caio, sou empresário, sou sócio, sou CEO aqui da DataCamp. Eu sou mentor de alguns negócios também. E eu sei realmente como você se sente, porque eu e minha esposa passamos por algo similar recentemente. Depois de passar por tudo isso, eu senti no coração de estar compartilhando isso com mais pessoas para ajudar essas pessoas, esses empresários a sair dessa situação. Bom, a minha esposa é fotógrafa e 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás, a gente abriu um estúdio para ela. Na verdade, a gente construiu um novo estúdio, né? Ela já tinha um pequeno estúdio. Nesse processo, né, de construção, de estruturação do estúdio, a gente acabou contraindo uma dívida muito grande. E nessa época, obviamente, a gente não tinha os mesmos conhecimentos, o mesmo tipo de pensamento que a gente tem hoje. Foi uma dívida que as parcelas dessa dívida ficaram muito pesadas para o estúdio conseguir arcar com esse valor. A gente não tinha outra saída na época, a gente acabou seguindo em frente e a gente parou para pensar e falou assim, pô, vamos dar um jeito, né? A gente precisa arcar com isso, eram parcelas altas de acordo com o nosso faturamento, mas vamos embora. Só que eu sempre fui uma pessoa muito controladora. Eu sempre quis cuidar de toda a situação, então eu comecei a fazer planos mirabolantes, planos audaciosos, do que eu podia fazer no estúdio para que esse estúdio conseguisse arcar com essas contas, porque além dessa dívida, o estúdio também tinha contas operacionais, aluguel, funcionário, os investimentos. O mais engraçado que eu queria fazer todos os meus planos, mas em um momento eu ia consultar Deus e, claro, a gente vai crescendo muito na fé, né? E há 2 anos e meio atrás, 2 anos atrás, eu não tinha a mesma mentalidade que eu tenho hoje, o mesmo relacionamento com Deus. Então, assim, eu tentava controlar toda a situação, pensava em várias coisas, mas ao longo da jornada, essas coisas não aconteciam. E eu ficava indignado e todo mês era um perrengue danado para a gente conseguir arcar com todas as contas, todas as obrigações. Porém, a minha esposa, ela sempre foi muito fiel. A Gabi sempre foi muito fiel, sempre foi uma mulher de muita fé, ela me ensina muito quanto a isso. E ela estava sempre com pensamentos do tipo assim, calma amor, vai dar certo, Deus vai nos ajudar, Deus vai prover. Eu tenho orado, eu tenho, né, buscado, e Deus está me entregando projetos, Deus tem me entregado clientes, Deus tem me entregado estratégias. E eu lá na minha ignorância de querer, né, buscar meus planos, fazer minhas projeções lá. Eu sou um cara, né, de muita de finanças, então sempre fazia planos e as coisas não fechavam. Como eu disse, né, ao longo do tempo, a gente foi conseguindo mês a mês pagar e alguns meses aconteciam algumas coisas muito sobrenaturais. Como eu disse, nada do que eu planejava dava certo, mas tudo que Deus entregava para minha esposa funcionava. A gente teve durante esse período, algumas situações que se você olhar, é realmente a mão de Deus. A gente foi mês a mês conseguindo arcar. No último mês, agora, recentemente, a gente iria pagar essa última parcela. E faltando 3 dias para a gente conseguir arcar com essa dívida, a gente, enquanto estúdio, né, nós tínhamos, sei lá, R$ 50 na conta do estúdio. A gente tinha acabado de pagar os funcionários, tinha acabado de pagar a locação do espaço, a infraestrutura nossa. E eu olhei para ela, a gente estava viajando, né, a trabalho também, para Belo Horizonte. Falei, nossa amor, como que a gente vai fazer, né? A gente não tinha atrasado nenhum mês, a gente sempre conseguiu, Deus sempre nos supriu. Mas mesmo assim ainda estava aquele cristão enrustido. Já tinha visto que Deus tinha agido, mas ainda queria controlar a situação. E aí eu olhava para ela, amor, o que a gente vai fazer? E eu não queria externar isso, porque a gente já tinha conversado muito sobre isso, às vezes até discutido. Eu falei, pô Deus,
que vai ser feito, né? Não tinha cliente programado, não tinha, né, nada. E a gente foi numa igreja lá em Belo Horizonte e um dos pastores, na sua pregação, né, na bênção final, falou que a gente viveria uma semana extraordinária de boas notícias, de bênçãos, a melhor semana da nossa vida. A gente se apegou àquilo e a gente fez as nossas orações e tudo mais. No início, na segunda-feira, a gente, né, acordou, fez a nossa oração, consagrou essas dívidas, que eu falo assim, consagrou o nosso trabalho, entregou isso verdadeiramente nas mãos de Deus. Mas eu, daquele jeito, ainda meio, como eu falei, meio enrustido. E a Gabi super tranquila, né, confiante em Deus, como ela sempre foi. E na volta de Belo Horizonte para cá, para nossa cidade, a gente mora no interior, eu dirigindo e aí eu comecei a ver o celular dela apitando. E ela começando a negociar com alguns clientes. E, cara, começou a aparecer clientes para ela, chamando ela, clientes querendo fazer os ensaios corporativos, né, fazendo trabalho com ela. E quando vê assim numa jesuscidência, a agenda dela, ela conseguiu encher a agenda dela suficientemente para pagar a dívida da semana. Se eu não me engano, ela conseguiu 5 clientes nessa viagem, o pessoal foi chamando e ela teve alguns insights. Também chamou alguns clientes que tinham chamado ela, mas não tinham fechado o ensaio. E aí, resumo da história, no dia que a gente precisava arcar com a dívida, ali estava o dinheiro, e a gente conseguiu, e a gente ficou muito feliz, e aí eu tive um estalo, assim, né, depois de 24 meses, passando por provações, batalhas, minha chave virou. Tô te contando essa história, esse testemunho nosso, porque durante esse processo eu pensei várias vezes em desistir desse estúdio, em fechar o estúdio. Como eu estava sendo ignorante, porque se eu fizesse isso, eu estava, além de cortar o sonho dela, de acabar com o sonho dela, eu estava também acabando com os planos de Deus para as nossas vidas, porque nós cremos, e se Deus nos ajudou nisso, que isso era um propósito, isso é um propósito de Deus, né? Esse estúdio é um propósito de Deus nas nossas vidas. Então, nessa virada de chave, eu entendi basicamente quatro princípios fundamentais que me ajudaram, que Deus ministrou comigo, que eu gostaria de compartilhar com você para justamente também te fortalecer para você que está pensando em desistir. Mas antes, se você está gostando desse conteúdo, já se inscreve aqui no canal, já deixa sua curtida. Mas vamos lá. O primeiro ensinamento que eu tive, que Deus ministrou comigo, é que eu precisava viver na dependência total de Deus. E por que Deus ministrou isso comigo? Eu como empresário, né, nós como empresários, empreendedores, nós queremos sempre lidar com a situação da nossa maneira, com a nossa força, com a nossa inteligência, com a nossa capacidade. Afinal, a gente criou um negócio, a gente tem os negócios, então a gente tem que fazer acontecer e a gente foi ensinado dessa maneira. Mas como cristãos, como empresários cristãos, empreendedores cristãos, a gente precisa entender que a nossa força, a nossa inteligência, os nossos próximos passos, eles sempre têm que vir de Deus, porque os nossos recursos, eles são finitos. A nossa inteligência, ela é finita. E a gente precisa buscar a nossa fonte de recursos infinita, que é Deus. Viver nessa dependência de Deus não é uma demonstração de fraqueza. Na verdade, é ter acesso à maior força que existe. Nessa nossa história aconteceu justamente isso. Eu queria raciocinar demais, eu queria fazer planos, eu queria, enfim, pensar demais, mas eu não estava vivendo a dependência de Deus, ao contrário que a minha esposa estava. E ela dependia 100% de Deus. Em Provérbios, no capítulo 3, versículo 5 ao 6, diz assim, ó, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Então, como eu disse, eu tinha vários planos para pagar essas dívidas, várias projeções, mas eu não estava dependendo disso de Deus. Então, a partir do momento que a gente depende de Deus, a gente está reconhecendo que Ele que vai nos direcionar. Ele vai direcionar todos os nossos caminhos, trazendo para as empresas de modo geral, reconhecer Deus numa contratação de um funcionário, na aquisição de uma dívida, no investimento de um maquinário, numa venda que você vai fazer, tudo. Entender e perguntar para Deus, Deus, o Senhor faria isso aqui? Qual que é a sua vontade, Deus?
que o Senhor deseja que eu faça? Como que eu posso fazer, como que eu posso viver para que eu dependa exclusivamente do Senhor, não das minhas forças? O segundo aprendizado que eu tive é justamente, junto com esse primeiro aprendizado, alinhar os meus planos aos planos de Deus. Eu fazia vários planos, eu gostava de ter o controle de tudo, mas eu também não perguntava para Deus se aquilo que eu queria fazer era aquilo que o Senhor queria que eu fizesse. Se os planos meus estavam alinhados com os planos de Deus. Eu nunca fiz essa pergunta. Se os meus planos para o estúdio, se os meus projetos, se as minhas ideias estavam de acordo. Ao contrário que a Gabi sempre alinhava isso. Ela sempre vivia na dependência e buscando entender quais eram os planos de Deus. Ela sempre estava atenta a isso. E em Provérbios 16:3 diz assim, ó, consagre ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Jeremias 29:11 diz assim, ó, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro. Então, se você tem um plano, se você criou um negócio pensando em uma coisa ali, pensando em vender tal coisa ou pensando em criar tal coisa, mas se esse plano está te trazendo mais dor de cabeça e não está dando certo, talvez seja o momento de você chegar e orar e perguntar para Deus, Deus, é isso mesmo que o Senhor quer? É isso mesmo que o Senhor tem para minha vida? É isso mesmo que o Senhor deseja que eu faça? Porque o plano de Deus nunca vai ser para nos jogar no buraco. Nunca vai ser para nos deixar na depressão, para nos deixar desanimados. Busca alinhar o seu plano com o plano de Deus. O terceiro ponto, o terceiro aprendizado que eu tive é que a tribulação, passar por esses problemas, passar por esses perrengues, ele faz parte do processo, mas ele não é o resultado final. Não é isso que determina o nosso resultado final. Jesus, ele nunca prometeu para a gente que depois que a gente aceitasse ele, reconhecesse ele, nunca prometeu para a gente que a gente teria uma vida fácil, uma vida tranquila, mas ele prometeu que a gente teria vitória sobre as tribulações. Prometeu que ele estaria conosco, independente da tempestade. E o problema, então, não é a gente olhar para o problema, a gente olhar para a situação, a gente ter o foco na situação. Mas o problema é a gente tá numa tribulação, tá no meio do olho do furacão e não tá olhando para Cristo. A gente tem que ter os olhos fixos em Jesus, assim como aconteceu com Pedro, por exemplo, quando ele estava andando sobre as águas e estava olhando. Enquanto ele olhava para Jesus, ele caminhava sobre as águas, mas depois que ele tirou o olho de Cristo e começou a ficar preocupado, ele começou a afundar. Em João 16:33 diz assim, ó, Jesus dizendo, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflição. Contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Em Hebreus 12:2 também diz assim, tendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, para onde que você está olhando? Você está com foco no problema, você está com foco ali no que está acontecendo, ou você está com foco na solução que é Cristo? Tenha seus olhos fixos para Cristo, busque a Deus, busque em oração, tenha intimidade, que eu tenho certeza que Ele vai te revelar o caminho. A vitória é certa, Ele prometeu isso para a gente, está lá na Bíblia, não sou eu que estou falando isso, entende? Tira um pouco do foco do problema e tenha o foco em Jesus, que as tribulações são passageiras. O último aprendizado que eu tive, que é por isso que eu estou aqui compartilhando essa história com você, esse testemunho, esses aprendizados, é porque é o seguinte, Deus, ele nunca nos abençoa, ele nunca nos tira de uma situação para que a bênção pare em nós. A bênção, a gente recebe a bênção, a gente é abençoado, a gente recebe a prosperidade para que a gente possa transbordar na vida dos outros, para que a gente possa levar isso para frente. E muitas vezes as pessoas não recebem aquilo porque ou já receberam algo e reteram aquela bênção, ou porque Deus conhece o seu coração e Ele sabe que se você receber uma bênção naquele momento, você não vai transmitir isso para frente, você não vai levar isso para outras pessoas. Em Mateus 6:33 diz assim, ó, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. E em Lucas 16:10 também diz assim, ó, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito.
E quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Então é isso. Como eu disse, Deus não prospera a gente para que a gente não possa transbordar na vida de outras pessoas. Primeiro, Ele precisa nos preparar para receber essa bênção. Ele precisa preparar o nosso coração para que depois a gente possa ser abençoado e transbordar na vida de outras pessoas, para que isso possa fluir através de nós. Então, antes de você pensar em desistir, eu te encorajo a alinhar os seus planos aos planos de Deus, a manter os seus olhos em Jesus, não na tempestade, e verificar as motivações do seu coração, entender o que está passando dentro do seu coração, porque desistir pode parecer sempre ser o caminho mais fácil, mas a obediência e a perseverança em Deus vão te levar para um lugar muito maior que você possa imaginar. O processo, muitas vezes, ele é difícil, a tribulação vai acontecer, mas o propósito de Deus para a sua vida, para o seu negócio, ele é bom, perfeito e agradável. E eu quero terminar fazendo uma oração para você e para a sua empresa. Deus Pai, no nome de Jesus, eu te peço, Pai, que o Senhor possa trazer calmaria ao coração desse meu irmão, dessa minha irmã que está assistindo esse vídeo, que ele possa entender os teus planos, os teus projetos, o teu propósito, Pai, que ele possa alinhar os planos dele aos teus planos, que o Senhor possa se revelar ao coração dessa pessoa que está assistindo esse vídeo, Pai. Que seja feita sempre a tua vontade, que o Senhor possa permiti-lo andar pelos caminhos que o Senhor já abençoou. No nome de Jesus é isso que eu te peço. Amém. Se essa palavra falou ao seu coração, deixe um amém ou deixe um comentário para que eu possa saber que você esteve aqui comigo. Compartilhe esse vídeo com outro empresário, outra empresária que também está passando por essa situação, para que ele possa ouvir essa mensagem. Vamos juntos construir negócios para a glória de Deus. Um forte abraço e fique com Deus.